Ter sucesso com implantes na região anterior é um desafio por si só. Imagina tendo que reabilitar os 4 incisivos superiores. Qual será a melhor estratégia terapêutica com implantes para reabilitarmos a pré-maxila? Meu nome é Lucas Pim, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal se por acaso você ainda não está inscrito. Esse é um canal para dentistas sobre complicações em próteses e implantes. E no vídeo de hoje nós vamos falar da melhor estratégia com terapia de implantes, melhor estratégia com implantes para reabilitarmos a pré-maxila. O que é pré-maxila, Lucas? É a região dos dentes anteriores superiores, mais especificamente os incisivos. Qual a melhor estratégia para implantes para reabilitarmos os 4 incisivos? Já é um desafio reabilitarmos um incisivo, principalmente assim, um central, um lateral. Só que a gente tem a vantagem de termos os dentes adjacentes mantendo muitas das vezes as estruturas periodontais. Entenda isso como crista óssea alveolar, numa altura interessante e, consequentemente, gengiva, que aí se torna menos desafiador do que quando perdemos os 4 incisivos. Por algum motivo, fazendo um apanhado histórico, e é o que eu converso com os meus pacientes, essa configuração de ausência dos 4 incisivos era meio que comum, visto que os caninos têm resistência, e daí, antigamente era uma terapia de, não terapia, né, mas era uma abordagem de exodontia seriada, qualquer coisa se extraía dentes, e os dentistas práticos antigamente entendiam que era melhor tirar os 4 de uma vez, ficava mais fácil da removível encaixar, era o que se propunha antigamente, era muito comum isso na verdade. E daí a odontologia evoluiu, o poder aquisitivo das pessoas aumentou e ninguém gosta de usar próteses removíveis. E os implantes vieram para tornar a prótese fixa, né, uma alternativa de prótese fixa para essa região sem a necessidade de fazer ponte, enfim, uma prótese fixa, implante suportada e não dento suportada. Só que daí vieram novos desafios, porque uma vez que você extrai os dentes e aquela região começa a cicatrizar e ocorre uma remodelação óssea, é muito diferente de quando acontece na perda de um incisivo apenas. Tá? E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sabendo que, claro, eu sempre vou trazer algum artigo científico para dar respaldo no meu conteúdo, porque de nada adianta a gente falar sem embasamento científico. E o artigo em questão de hoje é o Recolocando 4 incisivos superiores perdidos com implantes regulares ou estreito, de plataforma regular ou estreita. Análise de opções de tratamento. Esse é o artigo de hoje. Né? Quais são as opções de tratamento para implantes estreitos, implantes de plataforma regular, para a reabilitação de 4 incisivos superiores na maxila. É um artigo da doutora Francesca Vailati, que é uma autora muito boa. Ela tem algumas publicações muito interessantes, que inclusive eu vou trazer outros artigos dessa mesma autora sobre reabilitação oral, reabilitação de arcos totais, não com próteses totais, mas sim uma reabilitação oral mesmo. Ela tem uma série de 3 artigos incríveis que eu vou estar trazendo em breve aqui no nosso canal do YouTube. A Francesca Vailati, ela tem muito conteúdo legal, tem muita publicação legal. E você já sabe, para fazer a leitura na íntegra desse artigo, dos próximos artigos da doutora Francesca e para todos os outros artigos que eu utilizei para fazer os meus vídeos aqui no canal, basta você entrar no meu canal do Telegram, que o acesso para o canal do Telegram está na descrição desse vídeo. Basta clicar e entrar de maneira gratuita, que todos os artigos que foram gravados aqui no canal e serão gravados estão lá para você fazer a leitura na íntegra. E eu trouxe esse artigo por justamente essa configuração de problemática ser muito comum no nosso consultório. Vou abrir rapidamente aqui uma condição de um paciente que chega bastante para mim e eu tenho certeza que também chega bastante para você. E a primeira coisa que a gente tem que avaliar, assim, temos a perda dos 4 incisivos. Essa configuração, essa problemática, essa condição bucal
é muito comum ver que tem a presença de muitos dentes em boca, mas os 4 incisivos foram extraídos já há bastante tempo. E algumas coisas acontecem de maneira fisiológica e outros fatores são necessários serem bem avaliados para a gente ter sucesso na condução do tratamento. Eu vou voltar nos casos clínicos mais para frente desse vídeo. Vamos iniciar a leitura do artigo, passar pelo artigo primeiro, depois eu volto para os casos clínicos. A autora propõe 4, na verdade são 5 configurações de tratamentos para a reabilitação dos 4 incisivos superiores. A primeira delas seria um implante para cada dente, sendo que esses implantes seriam implantes estreitos para os laterais e implantes regulares para os centrais. A segunda configuração são 2 implantes regulares apenas nos centrais, sendo os laterais cantilever dentro de uma prótese única de 4 elementos. Então temos uma prótese parcial de 4 elementos com cantilever para lateral. A terceira configuração seria uma configuração mista, você colocar implante aonde tiver, desde que um esteja na região do central e o outro na região do lateral. Para ser bem honesto, é uma configuração que eu nem vou comentar porque eu achei estranha, né, ter um cantilever e um pôntico numa mesma prótese. Particularmente achei estranha, não vou nem comentar, mas a autora coloca como uma opção terapêutica também. E a quarta opção terapêutica foi subdividida, por isso que são 5 opções. A quarta opção seria a instalação de implantes na região dos laterais, mas foi subdividida porque ela considera uma terapia válida tanto para implantes regulares, né, de plataforma regular nos laterais, quanto para plataforma estreita. Tá? E aí vamos começar algumas considerações da minha parte. A utilização dos implantes, visto que é um artigo de 2007, são implantes que mecanicamente, biologicamente, já estão de certa forma ultrapassados, principalmente para o uso na região estética anterior de maxila, que são os implantes tissue level da Straumann. Esses implantes nunca foram desenvolvidos com apelo estético, por mais que sejam viáveis, sejam possíveis, entra na mesma categoria do hexágono externo. O hexágono externo nunca foi desenvolvido para entregar estética. Na sua concepção, esse não era um objetivo. Tudo bem, é possível alcançar estética com hexágono externo? Com certeza. Não acho o melhor sistema para isso, mas é possível. Não é o mais previsível, mas é possível. Tissue level é a mesma coisa. A Straumann tinha uma filosofia diferente. Ao passo de que o implante hexágono externo deveria ser posicionado com sua plataforma a nível ósseo, a posição do implante, a sua plataforma deveria ficar a nível da gengiva, tissue level, nível do tecido gengival. E claro que com o tempo os implantodontistas foram entendendo melhor essa dinâmica peri-implantar e começou a se enterrar um pouquinho mais os implantes tissue level. Então nem todo implante tissue level ficava a nível do tecido gengival, do tecido peri-implantar. Só que lógico, assim como o implante hexágono externo, haviam alguns problemas com isso, que a salserização está presente sim nos implantes tissue level. E tem um segundo problema, cargas laterais, tá? Cargas oblíquas. Esses implantes não foram também muito pensados para receberem cargas laterais, o que é bem diferente dos implantes de conexões internas, conexões cônicas, também conhecidos como conexões Cone-Morse ou conexões Gram-Morse, que é a conexão da Neodente, que eu particularmente sou fã, acho uma baita de uma conexão, mas são conexões cônicas internas, muitas delas indexadas para a remoção desse componente protético. O ponto é, conexões internas cônicas toleram muito mais forças laterais. Conexões externas, como é o hexágono externo e os implantes tissue level da Straumann, já não toleram tanto assim. Por isso que boa parte das recomendações da autora talvez já estejam datadas, talvez já estejam ultrapassadas devido ao sistema selecionado. Mas vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas configurações. A autora não recomenda a utilização de um implante para cada dente. Ela entende que é a pior configuração justamente
pela disponibilidade tecidual e pela entrega estética. Terá o maior risco de você comprometer a estética do caso, pois esses implantes, muitas vezes a região da pré-maxila, não apresenta uma quantidade tecidual suficiente para você instalar de forma correta, de forma previsível e segura, 4 implantes. Se você me acompanha aqui um tempo, você viu que eu já postei um vídeo, já fiz um vídeo falando sobre o posicionamento tridimensional do implante, até do Daniel Buser, que ele deixa claramente as distâncias que devem ter entre um implante e outro, entre um implante e o outro dente. Logo, numa pré-maxila atrésica, não teremos espaço adequado para 4 implantes. Logo, a autora afirma que é uma terapia de indicação rara, não deve ser a primeira opção. A segunda opção, que é com implantes na região central, dos centrais, ela também não gosta muito, visto a presença de cantilever. Então, ela não gosta tanto, não recomenda que a distribuição mecânica não é tão favorável, principalmente em situações de guias laterais que possam ter algum contato nos laterais, mas a gente sabe que isso é um contato indesejado. Eu não vejo tanto problema no cantilever assim. A terceira opção eu não vou comentar, porque é uma opção que, sinceramente, eu nem entendi muito porque a autora pôs, mas ela mesmo defende a utilização dos implantes na região dos laterais, que você não tem presença de cantilever, você vai ter 2 pônticos, região central. É uma prótese parcial fixa, tipo ponte, uma ponte clássica, que tem os pilares nos laterais e pônticos nos centrais. E daí, boa parte da discussão desse artigo em questão é sobre se vai usar um implante regular, que tem maior propriedade mecânica, porém menor propriedade estética, visto que ele ocupa mais espaço e pode levar a uma perda tecidual. Ou se fará a utilização, ou será utilizado implantes estreitos, que têm uma menor propriedade mecânica, porém favorece mais a estética. E daí, essa é a discussão levantada pelo artigo. Mais abaixo no artigo, a gente entra numa discussão interessante. Logo mais eu falei sobre a atrofia da pré-maxila. Quando a gente perde, quando o paciente tem ausência dos incisivos fisiologicamente, aquele osso começa a reabsorver. E ele tende a perder o formato de arco. O arco da maxila tende a perder essa curvatura vestibular e ela tende a ficar chata. Ok? Esse volume ósseo da pré-maxila, ele tende a ficar mais reto, ao invés de ficar curvo, e isso é um problema a nível estético. O segundo ponto é o favorecimento da inclinação ou da aproximação dos caninos. Então, essa distância intercaninos, primeiro que ela fica reta e isso por si só já diminui a distância, mas eles podem também inclinar, diminuindo ainda mais essa distância. Então, algumas coisas que a gente precisa avaliar na perda dos incisivos superiores. E aí eu vou trazer o meu caso para a gente conversar. Primeira delas, como está a distância entre caninos? É necessário fazer alguma ortodontia para aumentar essa distância ou não? Segundo, como é que está o contorno do arco? Está muito reto ou ainda tem uma presença de arco interessante? Se tiver reto demais, possivelmente será necessário enxerto ósseo, e normalmente é enxerto em bloco que é utilizado nessa região, ao invés de uma regeneração óssea guiada, tá? É o que normalmente se utiliza. Enxertos em blocos em pré-maxila são super previsíveis e talvez seja a melhor indicação do enxerto ósseo autógeno em bloco. A regeneração óssea guiada também é válida, mas a indicação do enxerto ósseo em bloco vai muito bem em pré-maxilas atrésicas, atrofiadas, que precisam de um contorno mais interessante. Às vezes esse enxerto não é nem para possibilitar o implante, às vezes é um enxerto para realmente melhorar essa curvatura de maxila. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, como está a disponibilidade gengival? Lembrando, as papilas elas desaparecem. Uma vez que você extrai o dente, os dentes estão extraídos, o rebordo fica praticamente reto, por mais que exista essa papila incisiva aqui que vem do forame incisivo, a gente definitivamente perde a papila entre incisivos laterais e central, tá? Fica basicamente reto, assuma que fica reto.
restabelecer essa papila como era é perto do impossível, vamos botar assim. Eu vou dizer que é impossível, mas é perto do impossível. A gente consegue uma pequena papila, que é a papila mais baixinha e mais aplainada mesmo. É o melhor que a gente consegue. Não conseguimos aquela papila bonita, triangular. Essa papila só se for em artificial, cerâmica ou em acrílico. Então isso também precisa ser avaliado. Outro detalhe que inclusive esse caso mostra muito bem é como está o incisivo inferior. Dependendo do tempo que esses dentes superiores foram extraídos, que os incisivos superiores foram extraídos, e uma prótese, às vezes, removível, não tão adequada, sem dar o antagonismo necessário na oclusão, pode haver a extrusão dos incisivos inferiores, que está presente aqui, que além da extrusão, temos um canino cruzado, tá? Nessa paciente em questão. Mas, de uma maneira geral, tem que olhar o incisivo inferior, porque aí você olha o arco superior, aí só passar um implante aí tá fácil. E aí, na hora de você reabilitar com a prótese, não tem espaço protético. Vou abrir um outro caso aqui para você ver um exemplo exatamente assim. Esse paciente chegou assim para mim. Ele chegou com uma queixa estética, dizendo, poxa, fiz o implante, paguei caro e não ficou legal. E, mais uma vez, a ausência dos incisivos. Esse paciente claramente precisava de ortodontia, precisava de uma intrusão desse bloco dentário, dento alveolar, do lado esquerdo, do lado direito também, abrir espaço nessa região anterior. É um paciente que antes do implante precisa de ortodontia com certeza, não tem muito o que fazer antes disso para ficar um caso legal, que é uma situação que possivelmente o dentista que conduziu esses implantes pensou no bolso dele. Ele falou, vou colocar um implante aqui que ele está disposto a pagar, eu faço, ele me paga e está tudo certo. Não vou ficar esperando 2, 3 anos de ortodontia. Mas a gente teve um paciente insatisfeito que não vai voltar mais nem vai falar bem. Esse caso ainda está em tratamento conosco. Caso com ortodontia, estamos colocando tudo no lugar para depois eu refazer essas próteses, criar espaço. Inclusive, essa migração aqui desse bloco dento alveolar para incisal aconteceu justamente por ausência dentária do extremo inferior do lado direito desse paciente. Definitivamente um caso ortodôntico. Voltando para aquele caso, esse caso também é um caso ortodôntico prévio à instalação de implantes e próteses, ou pelo menos em conjunto, visto que muitas vezes, se for necessário enxerto e coisas do tipo, que demandam muito tempo, às vezes pode ser levado em conjunto. Enquanto é feita a parte de reconstrução tecidual, já vai fazendo a ortodontia. E lembrando que nem sempre é necessário uma ortodontia muito elaborada, depende do perfil do paciente. Esse era um paciente que não tinha tantas condições e aí a gente optou por uma ortodontia segmentada. Foi feita uma ortodontia mais da região desses incisivos inferiores para intrusão desses incisivos e de repente a gente também conversou de descruzar esse canino, esse dente que também estava bem fora do arco, tinha indicação de extração, e a gente partir para a reconstrução tecidual e instalação do implante. Outro ponto importante, além de ver a questão oclusal e posicionamento dentário, que no caso aqui tem que ficar de olho nos incisivos inferiores, outro detalhe é a altura do sorriso. Isso é um detalhe que muito implantodontista esquece. Tem que pedir para o paciente sorrir, gente. Tem que pedir para o paciente sorrir e a gente vê aonde está indo esse sorriso. Então é uma paciente que tem uma linha de sorriso relativamente alta, média para alta, tá? Que mostra gengiva. Não pode errar. Estamos falando de complicações, é um canal de complicação, não é? Você concorda que se você fizer de qualquer jeito os implantes aqui, você vai ter complicação, como no caso passado? É comum, tem que olhar o espaço protético, se tem, se não tem, senão você vai ter uma prótese muito vestibularizada, porque não tem espaço protético, e tem que caprichar na reconstrução tecidual desse caso, pela linha de sorriso do paciente. Senão você vai ter problema estético do caso.
E aí você pode usar o implante que você quiser, Straumann, Neodent e qualquer que seja a marca, Nobel, pode gastar o dinheiro que for, que o caso vai ficar mal feito. Voltando para o artigo, a autora defende piamente a utilização de implantes, apenas 2 implantes nos laterais, como pilares, e pônticos nos centrais. Então, anotando aqueles detalhes de extrusão dos incisivos inferiores e quantidade de volume tecidual para dar conformidade do arco, você toma a sua decisão. Mais abaixo no artigo, a autora mostra a distância entre o implante e o dente. Qualquer coisa você vai lá no meu vídeo do Daniel Buser, de posicionamento tridimensional do implante, que eu falo melhor. Que a gente tem que ter no mínimo 1,5 de distância da plataforma do implante para o dente. Eu particularmente acho que aqui tem menos. E eu também não usaria um implante de plataforma regular no local do lateral, mesmo por condições biomecânicas, visto que hoje os implantes são mais preparados para aguentar as cargas desses casos. Então, se não couber 4 implantes, tá? Se for para fazer uma ponte fixa sobre implantes nos laterais, definitivamente utilizaria um sistema de conexão interna cônica, porém implantes mais estreitos, diferente do que foi feito aqui, e cuidado com essas distâncias. Mais abaixo o artigo mostra a utilização de uma guia para instalação na posição correta e mesma coisa, que implantes regulares, aparentemente bem posicionados, atente-se sempre para a presença de tecido periimplantar, periodontal e a distância entre implantes e dentes. E o caso finalizado mostrando aqui o resultado de uma ponte fixa em implantes regulares e uma ponte fixa em implantes estreitos. São casos diferentes, esses 2 casos aqui. E o que a gente pode ver? Por mais que a autora defenda que não, utilizando implantes e uma ponte fixa, implantes distantes, teremos uma estética mais favorável. A gente não tem presença de papila. É difícil realmente, de fato. Por mais que a gente tente condicionar, faça enxerto gengival para aumentar o volume, é muito difícil. Se realmente a presença de papila for importantíssima, imprescindível, talvez vai ter que apelar para uma maquiagem na cerâmica, alguma coisa assim. Por mais que você utilize implantes estreitos, a presença de papila é muito difícil. Olha a diferença da papila entre implante e dente, que existe a crista óssea e aonde não existe, né? É bem diferente, é gritante a diferença. Só que a gente tem que lembrar também que, utilizando gengiva artificial, fica uma emenda da prótese com a gengiva do paciente. Então, é um ponto de dificuldade. Fase de provisório talvez seja a etapa mais importante para decidir se vai fazer gengiva artificial ou não, né? Se vai ser necessário mais enxerto gengival, vai depender da altura da linha de sorriso do paciente, e a etapa de provisório é crucial para a condução de um caso como esse. Caso que o paciente tenha uma linha de sorriso média ou baixa, essa papila aqui não é um fator problemático. Mas aí eu levanto a questão, bom, já que o problema era estético, né, assim, não, vamos usar ponte fixa e pilares nos laterais devido à estética. Se a gente tem uma estética assim, com pouca papila, hoje é possível distribuir 4 implantes, se tiver espaço. E a gente tem um resultado bem semelhante a esse daqui. Já não é mais imprevisível como era com sistemas mais antigos. Hoje, os sistemas mais modernos possibilitam algo do tipo. Então, assim, definindo e atualizando as sugestões para um artigo como esse. Tendo espaço para 4 implantes com um contorno de arco interessante, né, e lembrando sempre da oclusão e extrusão, posicionamento dos incisivos inferiores, trabalhe com 4 implantes estreitos de conexão cônica interna do tipo cone Morse. Bem posicionados, com volume tecidual satisfatório, você vai ter um bom resultado. Lembrando sempre da linha de sorriso do paciente. Se tiver uma linha de sorriso alta, você vai ter que ser mais criterioso, definitivamente. Isso é muito importante saber. Se você não tem espaço para 4 implantes, aí você trabalha com uma ponte fixa, com implantes nos laterais, implantes esses estreitos também. Essa é a minha condução de casos de ausência dos incisivos superiores hoje. E via de regra, esses são meus resultados.
eu trabalho com próteses aparafusadas. Esse é o sistema Gramossi da Neodente, 4 implantes de 3,5 instalados e bem posicionados, distribuindo direitinho um dente para cada implante. O resultado estético foi esse. A gente fez enxerto gengival para aumentar o volume e olha, a papila, o melhor que a gente conseguiu foi isso daqui. Aqui teve menos papila. Tivemos um problema sério durante a fase provisória, que ela quebrou, isso aqui irritou, perdemos bastante, porque estava assim. Que é o melhor que a gente tende a conseguir em casos que não tem os incisivos por muitos anos, tá? Por sorte, essa paciente não tinha extrusão dos incisivos inferiores, mas um resultado final muito interessante, visto que ela tinha uma linha de sorriso baixa. Então, para uma situação como essa, que a gente sim conseguiu um bom tecido gengival, tecido periimplantar ao redor desses implantes, vale muito a pena buscar a instalação de 4 implantes, de um implante para cada dente, para higienização. Esse, para mim, eu acho que é o ponto mais importante depois que a estética está resolvida, é a questão da higienização. Como que os pacientes reclamam de ter que higienizar próteses parciais, ou até mesmo as totais, tipo protocolo, mas que não tem muito jeito, tem casos que não tem jeito. Mas quando possível, faça próteses individualizadas para facilitar a higienização, o seu paciente vai ficar mais satisfeito. Próteses bem higienizadas são próteses que dão menos complicações, menos problemas, diminui muito o risco de uma periimplantite. Então, repito, somos um canal de complicação. Avalie sempre mobilidade labial, sempre. Sempre a disponibilidade tecidual. Tem gengiva? Tem osso? Avalie a distância entre caninos, porque se tiver muito estreito, você espremer esses implantes, você vai ter dificuldade e outras complicações. Avalie o contorno do arco, porque um arco reto também vai te levar a complicações estéticas. E nunca se esqueça de avaliar o antagonista, porque senão você não vai ter espaço para reabilitar com uma boa prótese, para que fique uma prótese realmente bonita, esteticamente favorável e que você tenha um cliente satisfeito no final. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar com algum colega que possa se beneficiar desse conteúdo. Se você quiser fazer a leitura desse artigo na íntegra, e por mais que eu tenha feito várias considerações desse artigo, ainda é um artigo válido, é um artigo rico e é interessante você ter a sua própria opinião, que eu vou ter o prazer de ler aqui nos comentários, ler lá no meu Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, e se por acaso você ainda não está inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreva para não perder os próximos vídeos, os próximos conteúdos, e eu te vejo no próximo. Um forte abraço.